Olá, turma. Boa noite. Vamos nessa aula de hoje estudarmos um tema sobre orçamento contínuo. Para isso, nós vamos compartilhar a tela e aí eu vou administrando em quais oportunidades as empresas podem utilizar do orçamento contínuo, tá? Então, boa noite, pessoal. Saudade de vocês, de estar com vocês na aula, e venho aqui muito animada falar sobre esse tema bastante interessante, que é o nosso orçamento contínuo, e ele vem para uma particularidade em especial para satisfazer as empresas que têm, assim, um ramo de atividade muito rápido, muito volátil. Por exemplo, as empresas que trabalham com tecnologia, as empresas que têm uma evolução muito rápida. Para isso, o orçamento contínuo. Mas, professora, como é que ele está encaixado no meio de tantos outros orçamentos? É o seguinte: iniciou-se com o orçamento empresarial, que vai dar, assim, subsídio para que a empresa se planeje para o exercício seguinte. Tá? Nesse exercício seguinte, repartido em cada pedacinho mensal ou trimestral, ou bimestral, quer dizer, cada empresa escolhe sua modalidade. O orçamento contínuo, ele veio entre o início da década de 70 e vem renovando praticamente os conceitos de orçamentários, né, os conceitos de fazer previsão, de saber onde que vai qualquer recurso e projetar o objetivo da empresa. Então, ele tem, como a palavrinha já diz, contínuo, uma forma de fazer sempre, né, e ir renovando esse orçamento sempre que você tem um acontecimento que marca aquele período. Uma catástrofe, uma queda de venda, uma dificuldade financeira, uma enchente, ou seja, vários fatores podem ocasionar crise no setor econômico e fazer com que a empresa tenha dificuldade para avaliar a capacidade dos seus gerentes. Então, o orçamento contínuo, ele é assim, você projeta, mas você vê que a coisa está complicando, você vai avaliar assim que finalizou o mês e vai tentar corrigir aquilo que complicou, se teve algum erro, se você previu errado, se você gastou demais, se você esperava vender mais e isso não aconteceu. Então, essa renovação, ela é projetada para o período subsequente após a criação do primeiro orçamento. Faça esse orçamento empresarial. Vamos observar a empresa Floripa. Aí depois acontece, por exemplo, uma desgraça, uma crise econômica e os seus clientes resolvem não comprar tudo o que estavam querendo comprar. E aí, o que acontece? Você projetou e não vai avaliar direito a capacidade dos seus gerentes por causa de uma crise financeira, de uma crise econômica, de um problema, de uma eventualidade, tá? Então, o orçamento contínuo, ele vai renovar o período subsequente e nessa renovação corrigir o problema que não deu certo para atingir aquele orçamento. Então, você vai sempre acrescentando e a cada mês você faz uma nova avaliação. Vamos estudar mais a fundo isso. Então, o que realmente é essa tendência, né, de se fazer um orçamento de uma forma contínua, de uma forma cíclica. Então, o normal do orçamento, ele é anual. Então, você faz aqui para 2004, 2005, é só exemplo, tá, gente? Nós já estamos em 2020, 21, 22, 23 e assim por diante. Mas
Aconteceu aqui uma previsão e essa previsão não ocorreu, então eu já vou corrigir essa previsão para o próximo período subsequente a esse meu orçamento. Porém, um ano é um período muito longo para se corrigir alguns tipos de problema dentro dos orçamentos e dependendo do tipo da empresa. O que eu falei, a atividade econômica conta muito. Então, as empresas inseridas em mercados como a tecnologia, né, elas mudam muito rápido, apresentam problemas, né, que são muito voláteis, que você precisa ter uma agilidade muito grande para lidar com eles. E não vai esperar um ano para mudar essa posição. Então, em função dessas mudanças velozes, rápidas, tecnológicas, o ciclo de vida, né, desses produtos dessas empresas precisam ser revisto com um período menor. Então, por isso, a necessidade de constantemente estar se reavaliando orçamentos. Tá? O orçamento contínuo, segundo Welch, ele é frequentemente usado quando se acredita que planos realistas podem ser feitos para curto período e é desejável ou necessário replanejar e refazer projeções continuamente por força dessas circunstâncias, aquilo que a gente acabou de falar. Nossa, essa nota é muito antiga, né? Mas ela é uma nota que aqui projeta. No início vale tanto, no final vale outro tanto. E nós nem usamos mais essa nota, né? Ela foi, assim, esquecidíssima, nós só temos moeda, né? Bom, na sua visão tradicional, a elaboração de um orçamento cobre normalmente o período de 12 meses, substituindo normalmente o período atual ao seu término pelo mesmo período no futuro, tá? Então, acontece o seguinte, em 2021, passou janeiro, fechamos janeiro, vimos o que deu de problema. Vou corrigir e passar a fazer diferente para 2022. E esse ciclo, mês a mês, eu vou acabar de concluir o próximo orçamento. Qual que é a vantagem dele que você observa? Você está num período mais curto, reavaliando com os fatos quentinho na cabeça, possíveis de serem corrigidos até para o mês subsequente e fazer as considerações, tá, do novo orçamento. Isso é muito importante para as empresas. E já nessa visão moderna, o objetivo central de um orçamento contínuo, ou também chamado rolling forecast, ou seja, está sempre, continuamente fazendo essas previsões, é de atualizar o orçamento operacional de maneira constante, de maneira frequente. A ideia de acrescentar no fim de cada ciclo um novo período pode ser de um mês, de 2, de 4, de 3 ou de 6, a qualquer, vamos dizer assim, qualquer base que a empresa quiser estar determinando. Isso vai nos dar vamos dizer assim, um indicador ou uma continuidade de você vai criar um hábito na empresa. Termina o mês, avalia, refaz. Termina o mês, avalia, refaz, projeta, corrige, né? E assim você tem um processo contínuo, uma melhoria contínua, tá? Nós vamos apresentar, então, como se faz essa correção, ajustando após um evento crítico que aconteceu. Então, em virtude de uma crise lá, não sei das quantas, tá? A empresa Floripa, nós já trabalhamos com ela no orçamento empresarial, tivemos Floripa 1, Floripa 2, e agora vai ser uma Floripa de exemplo, né? Então, ela precisa rever os seus planos de venda para o segundo mês, para fevereiro. Já que um cliente que representa 20%
das suas vendas projetadas para este período, cancelou seus pedidos de compra. Seus executivos não conseguiram contornar o problema, não conseguiram revender aquela mercadoria que seria para o cliente A. Portanto, resolveram reverter o orçamento de fevereiro, reduzindo a sua projeção de venda para fevereiro. Olha, nós estamos aqui em janeiro, sabendo que ele vai cancelar em fevereiro. Então, você já pode ajustar o fevereiro. E assim, você faz o seguinte, olha, pegando o exercício já pronto, acrescenta uma coluna ao lado do mês que está sendo corrigido, que está sendo ajustado, então fevereiro, ajuste, tá? E vamos olhar o seguinte, olha, previsão de unidades para serem vendidas. Então, o cliente representa 20% da venda projetada de fevereiro. Então, eu vou pegar 20% de 3.500, vai dar o quê? 700 unidades. 700 unidades menos 3.500, eu vou precisar produzir apenas 2.800 unidades. Com esse ajuste aqui, olha, de 2.800 unidades só, em vez de 3.500, eu vou refazer todos os meus custos, todas as minhas peças orçamentárias e assim rever como vai se encaixar esse orçamento, esse novo orçamento. Será que eu vou conseguir pagar minhas despesas? Será que eu vou ter que vender um pouquinho mais caro? Como que vai ficar aqui nossa situação? Ou eu vou ganhar menos, né? Então, é o seguinte, tá? Projetando aqui, você já sabe que vai ter, em vez de 280, só 224 mil. 20% de imposto, o imposto também reduz, tá? Então, a receita bruta é de 179.200. Então, dá uma diferencinha. Vamos para a próxima. O próximo orçamento é o orçamento de produção. Então, eu não preciso produzir mais a mesma quantidade de antes. Então, eu vou colocar a nova quantidade aqui projetada, tá? E continuar com o estoque inicial, tá? Que ele já havia sido previsto, né? E com o estoque final, o inicial, que já havia previsto, e o estoque final, que é 10%, se vocês lembram do exercício, do próximo mês. Uma observação. Não se falou que o mês de março sofreria alteração. Então, o cliente cancelou apenas a do mês de fevereiro. As demais não tiveram sinalização. Então, os demais continuam do mesmo jeito, ok? Então, dessa forma, eu continuo precisando de fazer apenas 2.850, porque não mudou os estoques iniciais e finais, então o meu orçamento de produção é 2.850 unidades. Aqui, o preço da matéria-prima é igual à necessidade, tá? As quantidades de estoque final e inicial são as mesmas, portanto, o valor dessa matéria-prima vai ser um pouquinho menor, porque eu vou precisar de menos matéria-prima. Então, ao invés de 36 mil, eu vou gastar com o meu fornecedor 29 mil. E aí, o orçamento da mão de obra. Se eu vou produzir 700 unidades a menos aqui, é claro que eu vou precisar de menos mão de obra. Eu até posso não contratar aquela turma extra que estava previsto. Esperar mais um pouco, ficar com a mesma turma aqui que eu tinha em janeiro. E assim, como vai ficar o meu próximo custo? De 2.850 unidades, eu vou gastar 2 horas, então 5.700 horas e R$10 por hora. Então 57 mil ao invés de 71.
Nos custos indiretos de fabricação, nós temos lá na CIA Floripa, que aqui era 10 centavos, né? Então, e que esse material iria variar, peraí, 10 centavos? Não, a gente precisa dar uma revisada, pessoal, mas é uma quantidade sobre as horas trabalhadas. Então, aqui, ó, mão de obra indireta, a energia elétrica, tudo vai ser de acordo com a quantidade de horas, né? Ó, voltando aqui, olha, você tem aqui, olha, 5.700 horas. Então, a quantidade de horas vezes 10 centavos, eu tenho material indireto. Aqui eu tenho vezes 1,50, mão de obra indireta, e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho um novo custo variável. Variável porque a gente precisou de uma quantidade menor de unidades para serem fabricadas. Entretanto, os custos fixos vão precisar serem reduzidos? Não. Os custos fixos não se alteram. Então, o mesmo que era aqui em janeiro, fevereiro, tudo fica da mesma forma, tá? Se a gente for observar, o custo total aqui, ele acabou subindo um pouquinho. Por quê, professora? Porque o custo fixo continua o mesmo. A quantidade produzida é menor. Então, a quantidade de horas aqui para ser dividida, ela vai dar menos um pouquinho do que aquele do exercício anterior, porém, ela não vai ficar com o mesmo custo, tá? Então, aqui nós temos essa diferença. Aqui no orçamento de vendas, nós vamos projetar as vendas e as despesas administrativas. A comissão também vai ser diferente. Precisa de um novo fator aqui para a comissão e para o frete. Não vou precisar entregar. Mas as despesas fixas continuam as mesmas, tá? Alterando aqui a nossa demonstração do resultado orçada. Então, nós temos uma nova quantidade de venda, um novo imposto, tá? Uma nova receita líquida, o novo CPV, olha, todos eles aqui, ó, é menos um pouquinho, porque aqui eu tenho a matéria-prima, eu vou gastar menos, a mão de obra, eu vou gastar menos, tá? O custo indireto de fabricação, o resultado, é claro que vai ser bem menor do que o anterior, certo? Aí vem as despesas de vendas e administrativa também influenciam, aqui está a tabela 4.4, e aqui tem o cálculo da contribuição social e imposto de renda. Aqui para a gente demonstrar o quanto alterou esse mês ajustado. Gente, olha, a gente projetava ganhar o dobro, 20 pau. Ganhamos 11. Dá uma boa diferença. Vamos, então, agora para o orçamento de caixa. No orçamento de caixa também vai dar uma diferencinha aqui, olha, no ajuste. Tá? A gente previa entrar essa quantidade e não entrou, ó, do 264 mil, entrou só 230.400, né? E que mais? Pagamento dos fornecedores diminuiu, pagamento dos salários diminuiu, dos custos indiretos de fabricação, tá? Das despesas com vendas e administrativas variáveis, que é a comissão e o frete, alterou, né? Não alterou o investimento, o imposto de renda e contribuição social, aqui ele manteve. Então, peraí. Nós temos aqui a nossa diferença de saldo para o próximo período. Nessa empresa, ele pediu para, então,
não fazer as aplicações se sobrasse muito dinheiro. Pessoal, tivemos uma noção com essa apresentação, né, do que é um orçamento contínuo. O orçamento contínuo tem grandes vantagens em relação aos processos orçamentários. Ele facilita porque ele vai orçar períodos menores, períodos de mês, semana, conforme a empresa determinar. Ele dá uma velocidade, ou seja, ele impulsiona esse trabalho em períodos menores, como se fosse uma rotina, né? E aí, com menos tempo, você pode incorporar novas variáveis para estar aperfeiçoando, e ele resulta um trabalho mais preciso. A desvantagem, você tem que ter todo o seu pessoal preparado, né? Ele tem que estar continuamente revisando, ele vai despender um pouco de tempo até ter prática, mas nessa sequência ele vai melhorar a máquina administrativa, ele vai dar essa sequência lógica, tá? E aí nós seguimos com um exercício, a tarefa número 10, na qual tem uma continuidade do exercício da CIA dos ingleses, só alterando a quantidade de venda. Tem uns detalhezinhos lá na tarefa número 10 que foi exposta para vocês observarem. Mas vocês podem pegar já o exercício feito da CIA dos ingleses, acrescentar uma coluna e só alterar as mudanças. Então, segue para vocês nessa tarefa número 10. Eu postei também um vídeo que eu achei bastante didático, que faz umas comparações com os conceitos de orçamento contínuo, e o nome do orçamento contínuo americanizado, né? Rolling Forecast, né? Ou seja, continuamente previsão, né, de orçamento. E depois eu vou passar a título de curiosidade, de acrescentar para vocês uma discussão de um CEO de uma empresa muito inteligente que usa essa forma de orçamento. E mais uma observação, nesse vídeo você vai observar que é um entrevistado, é um pouco longo, mas vale a pena assistir. É um entrevistado e ele vai dizendo assim que orçamento contínuo, ou rolling forecast, é resistência ou resiliência? É a sua capacidade de se modificar e refazer e tomar uma nova postura frente a uma crise, um erro, um empecilho ou um tropeço nos orçamentos. Então, vale a pena assistir esses dois vídeos, um bem curtinho, bem rapidinho, e o outro um pouquinho mais extenso, mas que vai falar e implementar esse conceito de orçamento contínuo. Muito interessante. O orçamento contínuo, ele pode ser aplicado concomitantemente, ao mesmo tempo, com qualquer outra forma de orçamento. A cultura dele, né, a essência dele é fazer em períodos pequenos, refazer de forma rápida e dar uma resposta o mais rápida ainda, ou seja, corrigir e se readequar à nova situação, que é a forma do doutor falar, do CEO, Jarbas, que é uma resiliência. Pessoal, fica aí a tarefinha de vocês para essa aula. Uma boa noite, uma boa semana e boas tarefas, tá?